Bom dia, eu e meu grupo iremos apresentar o trabalho sobre o livro O Mulato. O meu grupo é composto por eu, Pedro Henrique Gonçalves de Castro, Júlia Alves, Lara Alves, Lívia Gonçalves, Mariana Gonçalves e Letícia Nogueira. Espero que gostem. Capítulo 1. A cidade de São Luís do Maranhão foi castigada por um dia de muito sol e calor forte. Pelas ruas, somente os agüeiros, quem abastecia as casas com água, e os pretos andavam. Na praia de Santo Antônio, uma buzina chamava as peixeiras que enchem seus tabuleiros com a produção dos pescadores. Na Rua da Estrela e na Praia Grande é onde tem mais movimento. O sobrado de Manuel Pescada tem uma varanda muito pitoresca, com uma vista linda para o rio Bacanga. Na mesa estão o dono da casa e sua filha, chamada Ana Rosa, que está sendo questionada sobre seu interesse em se casar, mas ela não responde, pois estava distraída com as migalhas do pão. Manuel Pedro da Silva, um português de 50 e poucos anos, era forte e trabalhador, casado com Mariana, uma mulher de Alcântara, que faleceu deixando para ele uma filha. Manuel, para conseguir cuidar da menina, convidou sua sogra, Dona Maria Bárbara, para morar com ele. A velha sempre manteve uma aparência boa, mas tinha um gênio insuportável. Ela tratava os escravos de forma violenta, por nada, apenas porque gostava. Incomodava os vizinhos com seus gritos quando estava irritada. Ela defendia muito sua ascendência, portuguesa por parte dos avós. Dona Maria se contentou em casar sua filha com um homem branco e europeu, assim como ela fez. Mariana se uniu com Manuel Pedro, pela comodidade, atendendo às inclinações maternais. Quando ela era mais jovem, foi apaixonada por José Cândido, um agitador político liberal. Ela foi impedida de ficar junto com ele pela sua família. Manuel, mesmo sendo um homem bom, era avesso às tendências românticas de Mariana. José morreu, e ao saber disso, Mariana foi tomada pela tristeza, que se transformou em doença. E antes de morrer, deu um conselho para sua filha nunca se esquecer. Para ser feliz, ela teria que se casar por amor, arriscando a própria vida se necessário. Ana Rosa herdou a beleza de sua mãe e a robusteza de seu pai. Foi criada pela sua avó com seu mau gênio, mas mesmo assim aprendeu gramática, francês e música. Na puberdade, começou a ler romances europeus e ela gostava muito de passeios ao ar livre. Com 15 anos, sua mente e seu corpo começaram a mudar. Ela se sentia sozinha e precisava de um amor para se dedicar. Ela já tinha tido outros namorados, mas dizia que era coisa de criança. Agora, ela queria um homem para ter uma casa e filhos, já que ela gostava muito de bebês. Ela não encontrava ninguém e depois de 3 anos começou a ficar muito triste. E isso preocupava seu pai. Um médico disse para ela passar um tempo na praia. E ela foi. E com os banhos do mar e sua nova amiga, Dona Eufrasinha, uma viúva, cujo marido foi morto na guerra depois de 10 dias de seu casamento. Com sua amiga, Ana Rosa aprendeu algumas coisas sobre a vida de casada. E ela remodelou seu marido ideal. No armazém de Manuel havia um empregado, Luiz Dias. Ele era português, um homem exemplar, discreto e econômico. Ele era disputado pelos patrões da região, mas era fiel a Manuel, que o enxergava como um bom pretendente para sua filha. Ana Rosa não gostava muito da ideia. Ela desprezava o rapaz. Ela considerava ele um avarento e sem vontade própria. Manuel pedia ajuda para Diogo, para encaminhar a união de sua herdeira, mas Diogo dizia ser necessário dar tempo ao tempo. Fazia 3 meses que Ana Rosa estava na praia, quando Manuel Pedro a perguntava sobre o casamento. Nessa ocasião surgiu o cônego Diogo, trazendo notícias a seu compadre e que gostaria de tratar em particular. No escritório de Manuel, o cônego revelou que em breve chegaria de Portugal um sobrinho do comerciante, filho de seu falecido irmão José, com Domingas. O rapaz, que era chamado Raimundo, fora enviado a Coimbra para se formar em teologia, mas acabou concluindo os estudos em direito. E agora retornaria a São Luís para desfazer-se de seus bens e, em seguida, viveria no Rio de Janeiro. O religioso tratava do caso com desgosto, considerando a origem mestiça do rapaz uma afronta à moralidade. Para ele, pessoas de sangue negro nunca deveriam ter acesso à educação,
nem inteligência para superar os brancos. Manuel considerou razoável hospedar Raimundo em sua casa, em honra a seu irmão. Dias não concordou com essa postura, declarando um perigo receber em casa um homem desses. Só houve um consenso quando Manuel argumentou de uma boa recepção a Raimundo, que poderia resultar em vantagens nas possíveis negociações que seriam feitas. Tanto comerciante quanto religioso tinham interesse em comprar as terras do sobrinho. Ao sair do escritório, os compadres encontraram Ana Rosa na varanda, pronta para uma reunião de aniversário que iria com seu pai. E já era fim do expediente no armazém e os caixeiros, que viviam no mirante da casa, entravam para almoçar. O primeiro a passar pela varanda foi Bento Cordeiro, o mais antigo funcionário, muito feio e dado às bebidas. Depois passou Gustavo de Vila Rica, português recém-chegado que andava sempre bem, ia aos bailes e gostava de ler. E por último surgiu um pequeno, ainda com 10 anos, que evitou cumprimentar Diogo e Ana. Manuelzinho chegara há 6 meses, deixando sua mãe numa aldeia do Porto, e era constantemente maltratado pelos funcionários mais velhos. Restava a ele as tarefas de limpeza do armazém. Sendo chamado pelo cônego para cumprimentá-los, o menino ficou mudo. Ana Rosa reparou nas unhas compridas e sujas do garoto e se colocou a cortá-las e limpá-las. Com carinho, a moça indagou o pequeno sobre as saudades da mãe e de sua terra, deixando-o comovido a ponto de chorar. Era a primeira vez que alguém se importava com ele no Brasil. Enquanto isso, Luiz Dias passava pela varanda sem ser percebido, e vendo a cena de Ana Rosa com Manuelzinho, sentiu enorme ciúme. Imaginava que a moça pretendia criar a criança para poder contar com ele quando precisasse enviar cartas a seus amantes, e se enxergava como o homem que daria fim a tal situação. Dias era fechado, guardando em si uma baixeza que poucos desconfiavam. Sua única ambição era ser rico, se propondo a fazer o que fosse necessário para atingir seu objetivo. Sua figura refletia seu interior. E para economizar, deixava de comprar escovas de dentes, sendo seus dentes podres, um dos sinais que repugnavam Ana Rosa. Seu único hábito extravagante era levar aos sábados uma garrafa de vinho ou uma marmelada à casa de uma mulher que vivia com suas 2 filhas. Certa manhã, Dias queixou-se de alguma enfermidade e pediu para ficar em seu quarto. Manuel, informado pelo médico que o problema de seu funcionário poderia ser falta de banho, foi à cama de Luiz para orientá-lo e acabou afeiçoando-se ao compatriota. Logo, queria arranjar um casamento para ele. Depois de limpar as unhas de Manuelzinho, Ana Rosa aconselhou o pequeno a tomar banho todas as manhãs, pois assim ela teria gosto de cuidar dele. E quando subia para o seu quarto, o menino foi interrompido por Dias, que lhe deu uma palmada e ordenou que não se envolvesse mais com a filha do patrão. Após voltarem da reunião de aniversário, Ana passou por uma nova crise de nervos. Manuel chamou um doutor que aconselhou a garota distrações e um casamento. Dias depois, o cônego aparece na casa de Manuel para informar a chegada do navio em que viria Raimundo. Os dois foram à fortaleza de São Marcos e embarcaram para o navio, onde receberiam um rapaz. Raimundo estava atravessando a Praça do Comércio, acompanhado por Diogo e Manuel. Ele era alvo da curiosidade dos moradores do local, que falavam da sua chegada. Chegando em casa, Manuel se dispôs a hospedar o rapaz, que quis descansar no quarto preparado para ele. Raimundo conheceu Mariana, com quem criou muito respeito e considerava como sua mãe. Raimundo tinha muitas experiências de estudo e viagens, mas não sabia de suas origens. Ele sabia que o pai havia morrido antes de ser mandado a Portugal, mas não sabia nem o nome de sua mãe. Retornar à sua província talvez resolveria estes mistérios. Mas, e se não houvesse muito o que fazer por lá? Ele queria liquidar os negócios e se estabelecer na capital Rio de Janeiro, onde queria ter um escritório e se casar. Muitos no Maranhão conheciam a história de Raimundo. Seu pai, José da Silva, contrabandeava africanos e fugiu do Pará, onde tinha má fama. Ele foi com Domingas, uma de suas escravas mais jovens.
Viveram em uma fazenda no Maranhão, onde Domingas deu à luz a Raimundo, filho de José. José da Silva, depois de prosperar nos negócios, casou-se com uma brasileira viúva, Dona Quitéria Inocência, que era muito religiosa e cruel com os escravos. Quando ela percebeu que José tratava Domingas e seu filho extremamente bem, ordenou que Raimundo fosse mandado embora de lá e torturou Domingas com queimaduras pelo corpo. O marido censurou a esposa e levou Raimundo para viver com Manuel, seu irmão, onde ficaria seguro, e seria encaminhado aos estudos em Portugal quando mais velho, seguindo a orientação de José. Retornando à sua casa, José flagrou Quitéria o traindo com o jovem padre do local, Diogo. Furioso, José estrangulou a esposa até a morte. O padre propôs um acordo de sigilo e a morte de Quitéria foi associada a uma possessão demoníaca. José deixou a fazenda com Domingas e voltou para São Luís, planejando partir para Portugal. Ele ainda lembrava do evento trágico e uma forte febre o manteve na cama. O pequeno Raimundo, que vivia com sua tia, recebeu nesta época um abraço de seu pai, que se dizia prestes a morrer. Porém, José se recuperou e decidiu retornar à sua fazenda. Ele estava andando a cavalo sozinho. A lembrança da traição de Quitéria ainda o incomodava, dizendo que deveria ter matado o padre, não ela. José já estava próximo à fazenda quando foi acertado com um tiro. Domingas encontrou o corpo do homem e concluiu que o padre quem tinha feito aquilo. Manuel, então, cuidou da herança de Raimundo e o enviou para Portugal para os estudos, como combinado. O menino embarcou com muita tristeza e foi muito difícil para ele nos primeiros tempos por conta do preconceito com seu cabelo crespo. Com o tempo, ele fez amigos, entrou na universidade e destacou-se em vários grupos. As lembranças da infância já eram passado e não muito claro para ele. Ao receber a notícia da morte de Mariana, Raimundo chorou pela perda da mãe adotiva, a única ligação que possuía com sua pátria. Raimundo terminou os estudos e resolveu gastar algum tempo em viagens pelo mundo antes de retornar ao seu país. Chegando ao Rio de Janeiro, decidiu que iria morar ali. E também visitou o Maranhão para conhecer o norte do país, liquidar seus negócios e talvez saber mais sobre sua família. Entretanto, com a chegada de Raimundo, reuniram-se as velhas amizades da família. Vieram a família Sarmento, que era composta por Senhora Dona Bibina, Etelvina e Dona Maria do Carmo. Apresentou-se também a Senhora Dona Armância Soucelas, dava-se as coisas da igreja e não gostava do progresso, porque para ela punham a perder as moças da família. Lá também estava Eufranzinha, toda enfeitada de lacinhos de fita roxa. O Freitas também estava presente com sua filha e sua querida Lindoca. Dias estava contido em um canto, roendo as unhas e com um olhar imóvel para Ana Rosa. O sussurro das senhoras corria à sala de estar, comentando sobre o primo de Ana Rosa, e algumas voltavam a falar sobre Negra Domingas, enquanto Ana Rosa se esforçava para tocar bem. Mas como Raimundo nem se abalou, Ana Rosa então se juntou com as senhoras, que continuaram a falar sobre ele. Até que se juntaram a Raimundo, José Ricardo e Sebastião Campos. Havia muito que José Ricardo tentava agradar a Ana Rosa. Sebastião Campos era senhor de engenho e não cochilava com seus escravos, cheio de escrúpulos. Para ele, preto é preto, branco é branco, moleque é moleque e menino é menino. O cônego vinha discretar para Manuel, e assim foram conversando até chegar à varanda onde já estavam à mesa. Depois disso, daí a uma hora, despediam-se as moças. Ao despedir-se, Freitas convidou Raimundo para que fosse à sua casa. Raimundo prometeu e delicadamente perguntou se uma das senhoras queria um criado para acompanhá-las até sua casa. As Sarmentos logo aceitaram. Ele as levou até Mercês e voltou pouco depois. Fechou-se no quarto e logo dormiu. Ana Rosa chegou no seu quarto e já pediu para que Mônica a ajudasse. Mônica ajudou Ana Rosa a se vestir para dormir. Em seguida, já saiu do quarto. Ana Rosa se principiou a revista todos os acontecimentos desse dia. Raimundo voltava entre a multidão dos fatos. Assim que Ana Rosa acordou no dia seguinte, ela se sentia desanimada, triste, com a ideia de ficar o dia todo na cama. Mas em seguida ouviu a voz de Raimundo na sacada e correu logo para vê-lo. No café da manhã, Maria Bárbara entregou-lhe um cartão de Eufrásia. Ana Rosa teve um gesto involuntário de contrariedade. Ana Rosa deixou aparente sua relação ruim ao receber o pedaço de papel, que deixou dúvidas em Raimundo.
Raimundo ficou preocupado com o que havia acontecido com Ana, e rapidamente Maria Bárbara respondeu: Não faça caso, moço. Nervoso? Essa menina já está assim há dias, e ninguém me tira da cabeça que foi quebranto que lhe botaram. O menino respondeu: Acredita em quebranto? Ana Rosa respondeu com sinceridade que não acredita nisso. Pouco tempo depois, Ana Rosa e Raimundo estavam conversando. Ana Rosa estava falando sobre como queria um irmão e como se sentia só. Eles passaram horas conversando. Ana Rosa falou da vontade de sair do Maranhão e conhecer novos lugares. Raimundo deu a deixa para mostrar algumas obras que ele reproduziu, de paisagens e edifícios da França, Itália e Suíça. Em uma das folhas estava um retrato de uma moça parisiense com uma pequena dedicatória atrás. Raimundo fez com que Ana Rosa não percebesse a dedicatória e colou as folhas entre as outras já vistas. Minutos depois, Bendito apareceu na porta, de corpo nu, chamando-os para o almoço. O cônego Diego viera de um convite de Manuel, a propósito de saírem os dois, mais o Raimundo, para dar vista de olhos às casinhas de São Pantaleão. No caminho por onde andavam, Raimundo levava a atenção de todos. Raimundo principiou-se a conhecer as províncias e depois, não tendo mais para onde ir, ele decidiu ficar em casa com a família, já que, por muito tempo, ninguém se aproximava dele. Com isso, ele passou um tempo dentro de seu quarto, mas depois disso ele conseguiu conviver com a família. Tirando a Maria Bárbara, aquela velha o deixava louco, já fazia até ele querer se mudar de lá. Ana Rosa também era contra os castigos, assim como Raimundo. Isso os aproximou, fazendo com que eles conversassem por horas, o quanto era contra o pensamento de sua avó em relação a isso. Ana Rosa estava conversando com seu pai quando ele lhe disse que ela iria se casar. Ana Rosa ficou surpresa, mas abriu um sorriso em seu rosto, pois imaginou que seria com Raimundo. E em seguida perguntou ao seu pai quem seria seu futuro noivo. Ele lhe disse que seria o Dias. Ana Rosa ficou chateada e não concordou com a ideia de se casar com o Dias. Seu pai ficou furioso, porque há dias atrás Ana Rosa teria dito pode ser, na ideia de se casar com ele. Maria Bárbara entrou na conversa defendendo a ideia de que sua neta não irá se casar com o Dias. Isso fez com que ela mudasse a ideia do pai dela. Isso fez com que o pai dela conversasse com o Dias para cancelar o casamento. Poucos minutos depois, Raimundo foi ao quarto verificar seus pertences de viagem que estavam em ordem. E encontrou tudo no seu quarto mexido e remexido. Ele foi olhar e encontrou uma unha da dançarina, com que ele teve certeza que fosse ela que teria mexido em suas coisas.